versículo 38. Queridos, Jesus falava de uma rainha que saiu do seu habitat, que saiu do seu reino, foi cheia de presentes, de especiarias, de presentes mesmo para dar para o rei Salomão. Ela queria ouvir a sabedoria dele. Jesus fala que ela também ressurgirá. Jesus demonstra o que aqui nessa palavra? Que aquela mulher também foi salva pela palavra de sabedoria que saía da boca de Salomão. Jesus demonstra bem claro que houve salvação. E ele falou para aquela geração que o escutava: e aqui está entre vocês alguém que é mais do que Jonas, alguém que é maior do que Salomão. Ele estava declarando que o próprio Filho de Deus falava com eles e eles não queriam entender. Mas, queridos, um dia Jesus Cristo, ele subiu ao Pai. E ele falou: eu não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei o Espírito Santo, o Espírito Consolador. Nós não podemos ver Jesus fisicamente aqui, ou em qualquer outro lugar. Jesus mesmo falou que nos últimos tempos nós não poderíamos ficar enganados, porque ia falar: eu sou Cristo, estou no deserto, estou lá, estou cá, e nós não deveríamos correr de um lado para o outro procurando Ele, porque Ele está em espírito e em verdade em todos aqueles que o clamam e o buscam. Jesus está aqui, isso eu garanto. E quero que Jesus esteja aí também. Mas Ele falou que não nos deixaria órfãos, e nós temos o Espírito Santo conosco. E se Jesus falou na ocasião: e eis que está aqui quem é mais do que Salomão, eu falo para vocês, nessa terra hoje está alguém que é mais que Salomão, porque está o Espírito de Deus, o qual ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, aleluia. Se Jesus já falava que a força dele era imensa, mesmo ele sendo naquela ocasião homem, mesmo ainda ele estando em estágio humano, mesmo Jesus Cristo ainda não tendo vencido a morte naquela ocasião, ele declarava que ele era mais que Salomão. Agora veja bem, Jesus Cristo nos enviou o Espírito de Deus, que ele é poderosíssimo. Ele trouxe o próprio Filho de Deus de lá do ventre da morte, mesmo do Seol. Ele trouxe o Filho de Deus. Depois, ao terceiro dia, o Jesus Cristo ressuscitou, e foi pela força desse Espírito Santo. Agora, queridos, calcule comigo: o que está ainda nessa terra é o Espírito Santo, e ele é mais forte do que qualquer problema. O Espírito Santo, ele é mais forte do que qualquer situação. O Espírito Santo é mais forte que qualquer vício. O Espírito Santo é mais forte do que qualquer inveja. O Espírito Santo, ele é mais forte que tudo. Porque antes mesmo que houvesse a criação, diz a palavra de Deus, que o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas, aleluia. O Espírito Santo é eterno, sempre eternamente. E não há nada mais poderoso que o Espírito Santo de Deus nessa terra. E temos acesso a Ele através do nome poderoso de Jesus Cristo, aleluia. A força do Espírito é tão grande que o próprio Jesus falou que nós poderíamos até blasfemar contra o Pai, nós poderíamos blasfemar contra o Filho, mas nós não poderíamos blasfemar contra o Espírito Santo de Deus em palavras. Porque se blasfemarmos contra o Espírito Santo de Deus, não terá salvação mais, já experimentará da segunda morte e acabou. Você tem que perceber o quanto é poderoso o Espírito Santo. Hoje há um movimento pela terra, onde até mesmo os idólatras estão buscando a presença do Espírito Santo, estão encontrando, sabe por quê? Eles entenderam algo que nós, os evangélicos, estamos deixando de lado. Acreditamos na nossa autorazão, nós achamos que nós podemos, nós achamos que nós determinamos, nós falamos e acontece, e esquecemos de dar o crédito. O Espírito Santo faz, o Espírito Santo faz acontecer. Se o Espírito Santo determina, acontece. Se o Espírito Santo fala, as águas se abrem, aleluia. A derrota vai por terra e a vitória vem. Se o Espírito Santo age, as coisas acontecem. Então, enquanto o Espírito de Deus ainda está sobre a terra,
e sobre a tua alma. Começa a temer o Espírito Santo de Deus. Começa a temer o Deus Todo-Poderoso. Não aceite mais ficar perdendo aquilo que você conquistou no Senhor. Nós vamos ficando tão pacíficos diante da situação que o inimigo nos coloca. Ficamos pacíficos, vamos perdendo isso, perdendo aquilo. Por amor a Cristo é uma coisa, queridos, mas porque Satanás está vindo furtar para te fazer uma pessoa mais triste, para fazer você uma pessoa marcada, para fazer você uma pessoa traumatizada. Não admita! Satanás não tem o direito de marcar a tua vida. Satanás não tem o direito de tirar a tua bênção. A tua bênção foi colocada nas tuas mãos através do poder do Espírito Santo. Então, nesta noite, fala para o Espírito Santo de Deus: tu podes dominar a minha vida, aleluia. Tu podes conduzir a minha casa, a minha família, o meu ser, aleluia. E como falava no início da mensagem, pelo poder do Espírito, é difícil dominarmos outras pessoas, nós não dominamos. É difícil querer que as outras pessoas entendam Deus como nós entendemos. Mas se você crê na oração, você vai poder atingir pessoas que você ama, que você quer libertar. Porque quando Abraão entendeu que a cidade onde o seu sobrinho Ló ia ser destruída pelo poder de Deus, ele começou a orar e falar com Deus para não ser destruída a cidade. Resumindo, ele não queria que a cidade fosse destruída porque o seu sobrinho Ló morava ali. Queridos, Ló morava numa cidade corrompida, numa cidade homossexual, numa cidade onde os gritos, os urros da iniquidade chegavam até o coração de Deus. Porque aonde há muito pecado, não há concordância também. Há disputa. A pessoa tem que fazer na hora que ela não quer as coisas também. Há crianças vitimadas nesses lugares. Há pessoas que acabam por fazer porque tem que se fazer as coisas que não querem. E Ló e a sua família estavam no meio daquela cidade que cheirava pecado, imundícia e miséria. No entanto, Abraão orou. E o Senhor enviou os anjos até Sodoma e Gomorra. E chegando lá, os anjos na casa de Ló, na entrada da porta já encontraram Ló, depois pousaram na casa de Ló. Nós, resumidamente agora, porque não é importante a história em si, e sim a fé, que eu quero que você hoje saia dessa reunião. Através da oração de Abraão para com Ló, Ló conseguiu sair da cidade junto com as suas filhas e sobreviver. Enquanto Ló e a família dele não saíram da cidade, o Senhor não podia destruir aquela cidade. O Senhor trouxe para Ló o quê? Vida. O Senhor trouxe para Ló o quê? Acréscimo de anos. Nova vida. Nova expectativa de futuro. Então acredita. Se vai ter o efeito que nós queremos, talvez você está querendo que a cidade de Sodoma não seja destruída. Mas se você continuar orando, Deus vai dar o livramento certo. Deus fará o acontecimento correto. Deus sustentará da maneira exata. Então não desista da tua bênção. Não desista do que o Senhor tem para você. Não desista, não abra mão daquilo que é teu no Senhor. Não é do que não é seu, do que é teu no Senhor. Tem pessoas que querem o casamento do outro, não dá. Mas aquele que luta pelo seu próprio casamento, ele tem o direito diante do Senhor. Aquele que luta para destruir a vida de alguém não pode conseguir nada. Mas aqueles que lutam pela pessoa amada, pelos filhos, pelo esposo, pelo pai, pela mãe, pelos amigos, gente, é um direito. Ele vai receber, vai alcançar a misericórdia de Deus. Então, nesse momento, receba da parte do Senhor a força, a autoridade, a alegria. Abre o coração para os planos de Deus para a tua vida. Permita o Senhor te usar como Ele usou Jonas, melhor que usou Jonas, como usou Salomão na sua sabedoria.
chegou a essa terra na época dos apóstolos e só vai sair no arrebatamento. Aleluia. Deus seja louvado e da minha parte, graça e